Aqui estamos para seguirmos com a leitura do livro Dramas da Obsessão, livro de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 14. O moço hebreu amava Esther desde menino, quando a orfandade, tornando-os desditosos, unira a sua infância para solidificar um elevado sentimento de amor, que resistiria à desesperação de todas as dores advindas da perseguição religiosa, das impossibilidades e da ausência, desafiando os séculos para se firmar como virtude imortal, que os guiaria a todas as demais conquistas morais indispensáveis ao progresso pessoal. Para ele, Esther seria o bem supremo da vida, sua mais doce esperança de felicidade, sua ardente fé no porvir, a mais sagrada e santa aspiração pelo bem de quem não vacilaria em imolar a própria felicidade e até a vida. Um gesto afetuoso que ela lhe dirigisse, um olhar mais acariciador, um sorriso, porventura, ainda mais terno que os costumeiros, eram dádivas preciosas e inesquecíveis que ele gostava de recordar em noites de insônia, quando as ânsias do amor inquietavam a sua alma, impelindo-a aos mais lindos sonhos que pudessem florescer num coração de 20 anos. Então, festejava em doces poemas as graciosas atitudes que tão bem calavam o seu espírito, e já no dia seguinte, enternecido e tímido, oferecia-os à jovem prometida, depois de transladá-los para grandes páginas de legítimos pergaminhos, habilmente ornamentadas de caprichosos desenhos e arabescos, então muito usados para a literatura. Acompanhados sempre das mais belas rosas existentes pelos quintais e jardins da melancólica mansão. Se, todavia, a sós consigo se permitia devaneios tão ardentes, junto da linda jovem portava-se acanhadamente, tal o adolescente incapaz de um monossílabo ante a senhora inspiradora dos seus primeiros arrebatamentos. Preferia antes ouvi-la cantar, para admirar em silêncio as suas feições delicadas, como se contemplasse efetivamente a própria encarnação da felicidade. Jamais se atrevera a beijar-lhe sequer a ponta dos dedos ou os anéis dos cabelos. Somente em sua presença sentia-se réprobo pelo simples fato de ser homem e considerá-lo um anjo, o bom gênio de todos os aboabs, causa única da felicidade íntima e do íntimo encantamento que balsamizava as apreensões da velha mansão judaica. Esther efetivamente merecia a profunda adoração que se lhe reconhecia o alvo por toda a família. Residindo na companhia do tio desde os 6 anos de idade, fora bem verdade que desde a mesma época a todos se impusera pela superioridade moral de que era portadora. Desde então fora como que mãe desvelada, acalentando o pequenino Rúben, órfão de mãe aos 6 meses, divertindo Joel e Saulo com as belas canções que já sabia entoar, ou fazendo rir o tio com suas graças de criança amável e inteligente, tal se desde o início da existência houvera compreendido que o seu dever de mulher seria, acima de tudo, amar e proteger, tornando-se esteio e marcessível dentro da própria fragilidade daqueles varões a quem os desenganos e as lágrimas haviam crestado o coração, por assim dizer, do pé ao pé do berço. Entre mentes, Esther era cristã convicta, sem que a família o suspeitasse, sincera e enternecidamente amando aquele doce Raboni que morrera supliciado numa cruz entre 2 infelizes desajustados do bem. A convivência com 2 bondosas freiras dominicanas, que por influências da madrinha a guiaram na instrução religiosa, floresceram em virtudes, permitindo à menina entrar em conhecimentos diretos com as leis e a história do cristianismo primitivo. Ela compreendeu e assimilou tão bem a redentora doutrina do Messias que fácil fora ao seu coração raciocinar que a Inquisição era uma criação humana, inspirada na ambição e nas paixões pessoais, a antítese daquilo que ela diariamente compreendia e admirava mais. Era o escárnio, o crime, que selvagemente se apropriavam do valor incontestável do nome de Jesus Nazareno para servirem às torpezas dos homens, em prejuízo da própria doutrina por aquele ensinada.
Tal segredo, porém, era absolutamente seu e ela o guardava cuidadosamente no recesso de sua alma angelical, que somente com o próprio Jesus se confidenciava durante as orações da noite, quando então descerrava o coração para que apenas ele contemplasse os seus verdadeiros sentimentos, dele recebendo então suaves eflúvios de ânimo e esperanças. Pelas tardes domingueiras, no entanto, se não adivinham visitas ou se estas se retiravam mais cedo, reunia-se a pequena família à sombra das oliveiras e dos tamarindeiros no jardim do discreto solar. Ternamente harmonizados por um vivo afeto, os jovens irmãos e sua prima conversavam e riam ou ouviam Timote narrar as arrebatadoras aventuras do povo de Israel. Abraão, Jacó, José, o Egito, o cativeiro sob o poder do faraó, a Babilônia eram fases inesquecíveis, cujo noticiário conviria a ser passado de geração a geração, como estímulo a lições que se decalcariam indelevelmente no coração de cada descendente da raça. Depois era o Decálogo, imarcessível legislação de caráter divino obtido pelo grande Moisés, o maior vulto da raça e seu maior profeta. Em colóquios sublimes com as potências celestes no alto da montanha sagrada do Sinai, e eram a vida e as pregações dos seus amados profetas e sábios. Eram Davi, o rei poeta e amado, de vida fértil e tumultuosa, seus amores, suas vitórias nas guerras, Salomão, o rei sábio e inigualável, que prendara Israel com o templo sagrado, que tantas honras e consolações espargira durante séculos sobre as dores sem fim do povo eleito, e o heroísmo e as virtudes daquelas mulheres de Israel, sempre submissas ao dever, sempre lindas e admiráveis nos relatórios do eloquente rabino, tais como a própria Esther, que ali estava e ouvia embevecida. Explicava-lhes em seguida as Escrituras ou o ensino dos profetas, dando-lhes ainda a lei como conhecimento do Talmud, o livro venerado, que os mais devotados preferiam ler ajoelhados. Revelava-se-lhe a Torá, as suas recomendações, seguidas de um desfile majestoso da filosofia do povo hebreu, sofredor, perseguido, sempre através dos milênios, mas também sempre invencível às fiéis tradições dos seus remotos ancestrais. Então, entusiasmo especial se apoderava do rabino e o vigor da oratória elevava-se a cada novo lance de sua épica exposição, purpureando-lhes as faces, alterando-lhe a voz, como os antigos templos da cátedra em sua sinagoga. Extasiados, os jovens ouviam em silêncio, mas intimamente orgulhosos por descenderem dessa raça heróica e tão altamente prendada pelas simpatias do sempiterno, considerando-se, com efeito, superiores em valor moral a todas as demais raças da terra. E quando a voz entusiasta de Timóteo estacava e seus olhos se inundavam de comovidas lágrimas de veneração à sua raça, Esther aproximava-se, tomava a cítara dolente e cantava docemente salmos do rei poeta, aquele inesquecível e vitorioso Davi, encerrando com selos de ouro tão formosos serões domésticos à sombra dos arredores do jardim. A despeito de tudo, porém, jamais se sentiam edificados e confiantes, senão amargurados e temerosos, pois sabiam que uma constante e sinistra ameaça pesava sobre suas cabeças infelizes, como se advertências invisíveis notificassem às suas consciências de que uma grande e irremediável fatalidade se aproximava. Sabiam que a confortadora intimidade que se permitiam, assim, para dilatarem os oprimidos corações no culto sincero à crença que amavam, era prevista como infração gravíssima e rebeldia nos códigos da Inquisição, passível de condenação e tortura, quiçá da morte pelo fogo. Era praticar o judaísmo, podendo levá-los a cárcere perpétuo, na melhor hipótese, e mais certamente a morte, sob o agravante de já encontrarem eles batizados, considerados conversos à fé católica. Mas a vida e a história arrebatadora de Israel achavam-se gravadas em suas almas com as impressões de um sentimento tão profundo que eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e Único, o Deus de Israel, conforme as efusões sacrossantas dos seus corações e a tradição da raça o exigiam.
Por isso mesmo, sempre que tais serões se verificavam, Joel e Saulo procuravam aferrolhar os portões e até examinavam armários e arcas de uso. Não fosse algum escravo indiscreto, feito espião do Santo Ofício, se atrever a espreitá-los. Mas pelas datas veneradas dos hebreus, a Páscoa, o dia da expiação, o Ano Novo, a festa dos tabernáculos, etc., sempre descobriam meios de realizar comemorações condignas, fosse em sua própria casa ou alhures, pelos domicílios dos velhos companheiros, onde existiam sinagogas regulares, embora as clandestinas. Em ocasiões tais, o rabino Aboab, culto eloquente, teria ocasião de exercer o seu mandato de sacerdote hebreu. Discorria, então, brilhantemente, como faria da cátedra de uma sinagoga livre, concedendo ainda a palavra àqueles que igualmente desejassem interpretar os conceitos das Escrituras, tal como de uso nos templos de Israel. Conheceria Frei Deobrando de Azambuja, esse acervo de infrações cometidas pelos seus amigos neocristãos contra as leis da igreja a que servia? Sim, certamente, mas em parte, visto que a sua vigilância em torno dos Fontes Oliveira, como de muitos outros convertidos, era rigorosa, tenaz, sistemática, dissimulada e cruel. Sim, conhecia, mas não havendo ainda nenhuma denúncia contra os mesmos, e aos demais esperando arrecadar alguns proventos pessoais das relações de amizade com aqueles a quem se propalava amigo, não cuidava de persegui-los e nem mesmo os advertia da inconveniência de estarem judaizando, quase que ostensivamente, sem o temor e o decoro que se faziam mister na sua situação. Os proventos, ele efetivamente o ia arrecadando em somas avultadas para a obtenção de indulgências a benefício de toda a família, celebração de missas para a salvação de suas almas, etc. Sua ambição pelo ouro e as riquezas em geral não conhecia limites. Compreendiam Timóteo e os filhos que Frei Hildebrando valia-se da qualidade de religioso para lhes extorquir os bens, a que fortuna que lentamente arrecadava era destinada aos seus cofres particulares e jamais obras pias ou beneficentes. Enchia-se, pois, de amargor os aflitos hebreus, cujo agarramento aos bens materiais seria tão absorvente como o do mesmo frade. Achavam-se, pois, nessa tensão suspeitosa de ameaças mais graves, as relações entre a família hebraica e os inquisidores que se diziam seus amigos, quando, em outra noite, de domingo, durante a ceia na casa de Timóteo, exclamou esse para Hildebrando, encontrando-se presente Fausto e Cosme, bem assim toda a família Aboab. Meus caros amigos, disse enquanto os brindava com o copo de vinho à destra, um favor desejo solicitar de vós neste momento, em cuja concessão aprovareis ainda uma vez a fiel solidariedade e boa feição que a mim e aos meus vindes generosamente testemunhando. Entreolharam-se os religiosos, pousando sobre a mesa o copo já vazio, e fitavam o anfitrião, interrogativos. Este continuou sereno e pausadamente, mas infiltrando no diapasão vocal uma súplica que seria patética ao entendimento de outrem que não fossem os inquisidores, habituados a detestarem intransigentemente, sem maiores razões, os descendentes do povo eleito. Meus filhos Henrique e José desejam ardentemente aperfeiçoar estudos de pintura e arquitetura em Roma, pois se dedicam a essas artes com sincero entusiasmo, como sabeis, ao mesmo tempo que tencionam agradecer a sua santidade e as muitas mercês que nos tem concedendo desde há algum tempo. Sabemos, no entanto, que não nos será lícito sairmos daqui, embora temporariamente, sem a devida autorização do Estado e o salvo-conduto da diocese. Porquanto, a não ser assim, pareceria tratar-se de fuga, o que não corresponderia à expressão da verdade. Estou solicitando, portanto, da vossa proverbial afabilidade, a obtenção do necessário para que meus filhos possam seguir o mais breve possível. Pesado silêncio acolheu a humilde rogativa, enquanto Boab e os filhos, de olhos indagadores ansiosos, fitavam os comensais.
Talvez ignorasse o velho rabino que tal pedido a inquisidores seria uma confissão de que temiam a perseguição e desejavam fugir de uma forma legal e que, portanto, não só não haveriam verdadeiramente convertido à fé católica, como até entendiam que mais valia se arriscarem todos à aventura de uma retirada clandestina, embora considerada legal, do que permanecerem sob a sinistra vigilância daqueles em que reconheciam ferozes inimigos. Talvez ignorasse ainda que, com autoridades mais imparciais, obteria sem muitas dificuldades o que pretendia, desde que favorecesse largas propinas, e não recorrendo a amigos suspeitos. Ou certamente, aos aboabes em geral, atraísse um desses destinos irremediáveis pela vontade humana, uma expiação inalienável com bases num passado reencarnatório, remoto, tornando-os alheios ao erro que praticavam em consemelhante solicitação, uma vez que desconfiavam da lealdade dos mesmos comensais. O certo foi que, ao cabo de alguns minutos, que os hebreus se diriam séculos, durante os quais o silêncio se tornou opressivo, Joel, ou Henrique, insofrido, inquiriu que Hildebrando, arriscando-se a censuras azedas, diante de autoridades respeitáveis, como era o grande Azambuja e seus acólitos, pois muito jovem ainda era para o atrevimento de se insinuar numa conversação do pai, interrogando personagens a quem antes deveria apenas ouvir. Então o livro nos narra, meus amigos, que eles poderiam ter conseguido o que queriam com propinas a uma outra autoridade e teriam conseguido o que queriam. Mas, diz aqui Bezerra, provavelmente haviam coisas do passado que eles precisavam quitar. Por esse motivo, escolheram o caminho equivocado, que acabaria em traição. Continuando. Não respondeis, senhor Dom Henrique Hildebrando. Aguardamos. Quem suspeitaria a conflagração interior daquele caráter sombrio de inquisidor, cujo coração se precipitava inconvenientemente em presença da prometida desse adolescente? Que estranhas singulares forças telepáticas se coadunariam naquele ambiente onde vibrações antagônicas se chocavam, em combates que pressagiavam tragédias seculares para seus expedidores? Que misteriosa atração unia essas personagens que intimamente se detestavam, mas que ligariam por isso mesmo umas às outras através de destinações futuras, sem jamais se poderem libertar? Certamente que seriam os laços do pretérito, consequência de ações reprováveis que se distenderam em vidas remotas para existências do momento, alongando-se por isso mesmo mais tarde em dolorosos epílogos futuros. E talvez até mesmo os excelentes vinhos do Aboabes, de uma forma acidental, houvessem perturbado o raciocínio de Hildebrando, dando pausa a novos séculos de lutas fratricidas, pois que, voltando-se para o jovem interlocutor, respondeu imoderado e agressivo: Assim? Esperas a resposta? Não herdaste a alianeza de teu pai, pois ele não exigiu imediata solução ao grave problema que acaba de propor? Tu aperfeiçoares estudos em Roma? Desde quando os malditos descendentes de Caim se dão ao luxo de se tornarem artistas? Enganas-te, pequeno herege. Suponho-me tão simplório que não compreenda claramente que o que tu e os teus sonhais é libertação da nossa lei e benévola vigilância, a fim de retornares ao culto detestável dos teus avós, membros da família dos Iscariotes. Vai, segue para Roma, torta-te um novo Rafael, ou se puderes, suplanta Miguel Ângelo nas vocações artísticas, mas seguirás sem os haveres de teu pai. Deixarás em Portugal quanto possuíres, e nem se permitirá que recebas mesadas idas daqui. Nada levarás, nem mesmo tua noiva, para que se torne tua mulher. Acirrado debate seguiu-se então entre o jovem estudante e o frade. Insultos foram trocados com rancor e violência, ambos atirando à face um do outro o fel que desde muito lhes amargurava o coração. O nome de Esther, pronunciado várias vezes por Azambuja, que já não podia ou não queria ocultar o segredo que lhe tumultuava o peito, tornou-se ponto central da precipitosa altercação, a qual ia revelando, de um lado, o despeito que desde muito amesquinhava o íntimo do inquisidor,
Do outro, o ciúme mortificante, temeroso das represálias do futuro. E ambos, os antagonistas, esquecidos dos princípios de boa educação que deveriam continuar cultivando, deixaram-se levar pela cólera a ponto de se levantarem da mesa, aproximando-se um do outro para melhor se insultarem. Aflito, Timóteo insistia em conter o filho, chamando-o à razão, exigindo dele que se calasse, rogando-lhe apresentar-se escusas e pedisse perdão ao amigo que lhe toda a família tantos benefícios devia. E em vão Saulo igualmente tentava interpor-se entre os dois litigantes, a fim de serená-los. Afastando-se para longe, o irmão, cuja revolta comprimida desde muito, agora crescia sob os insultos do religioso. Joel, porém, muito jovem e impetuoso, caráter viril subjugado por inalterável opressão desde a infância, e ao demais exasperado ante a desfaçatez e a deslealdade daqueles que se infiltravam, como amigos para melhor os atacarem e destruí-los, lançava aos ares toda a repulsa por que sentia invadir, confessando desassombradamente aos padres o asco e o horror que eles próprios e a sua crença lhes inspiravam. Em dado instante, ouvindo o adversário um insulto mais chocante, Joel atira o rosto os restos do vinho de um copo pegado ao acaso, sobre a mesa, num supremo desafogo. Perplexo ante ofensa tão grave e audaciosa, os três religiosos nada conseguiram dizer aos primeiros momentos, emudecendo de surpresa. Mas de súbito um punhal brilhou nas mãos de Hildebrando, retirado de sobre as dobras da sotaina. 3 punhais rugiram nas mãos dos 3 representantes do Santo Ofício, que se dispuseram a avançar para o agressor, a fim de lhe cobrarem bem caro a ousadia, enquanto o velho rabino procurava defender o filho, interpondo-se entre eles e os atacantes. E Saulo, na timidez dos 17 anos de idade, deixava ouvir aflitivos brados de terror. Mas eis que Esther intervém, surpreendida e conciliadora, conseguindo, não sem grande esforço, aplacar a excitação geral. Os punhais então voltaram a se esconder sobre as soitanas negras, depois de ferirem levemente Joel e Timóteo. Um sorriso enigmático suspeitoso crispou os lábios do terrível Azambuja, o qual, dirigindo-se à linda hebreia, verberou, atraindo ódio execrável em tono vocal. Chegaste em momento preciso para fazer-me refletir, bela menina. Não, nada de violência. Devo humilhar-me e ponderar. Será imprescindível que a razão se conserve absolutamente do meu lado. Saberei obter melhores oportunidades para a desforra desse imperdoável insulto. Oh, e sabereis escolhê-las. Tua dedicação acaba de salvar a vida do teu noivo. Sim, linda flor, tu amas, mas juro pela minha honra que dominicano que não vos pertencerei jamais. Vejamos, encantadora heregezinha, se algum dia o teu prometido poderá retribuir o favor que lhe acabas de prestar. Completou a despeitada arenga com uma gargalhada insultuosa, voltando-se em seguida para os companheiros e prosseguindo trágico, afetando mágoa profunda. Afastemo-nos deste antro, caros irmãos, o qual em mal inspiradas ocasiões hemos frequentado. Nada mais temos a fazer na intimidade destes ingratos, cujos umbrais se encerram para nós. Sois testemunhas da afronta que me infligiram. A mim, inquisidor-mor de Portugal, e como fui desrespeitado, menosprezado, quase assassinado por esses malditos judeus. Encaminhou-se para a porta de saída, seguido de Fausto e Cosme. No auge da aflição, Timóteo tentou detê-los, apelando para a velha amizade que os unia, mas foi em vão. Sem mais uma palavra, mudos e com feições alteradas pelo ressentimento, suspenderam os capuzes, cobrindo as cabeças, e lá se foram, aves agourentas e vorazes, corvejando novas presas para seus macabros festins, enquanto os portões da mansão rangiam, os ferrolhos às suas costas. Qual o condenado às vésperas do suplício, o infeliz rabino deixou-se cair sucumbido em sua costumeira poltrona, ocultou entre as mãos o rosto alterado pela angústia, entregando-se a mortificante pranto, exclamou para os filhos as palavras entrecortadas pela aflição. Sim, estamos perdidos. A desgraça entrou irremediavelmente hoje em nossa casa. Meus pobres filhos, minha pequena Esther, que está reservado ainda para vós? Mas uma sugestiva e doce voz, como prelúdio dos anjos, ensaiando glorificações aos complacentes céus. A voz de Esther.
Dominou a dramaticidade do momento para que um raio de esperança e refrigério suavizasse as trevas em que se sentiam mergulhados aqueles que tão caros eram no seu coração. Ela orou com meiguice e simplicidade, como lhe era habitual, e ao som dolente da cítara de tanto ela amava, Timóteo e os filhos ouviram o sussurrar predileto de outrora, em milênios passados, acalmaria também as aflições do rei Davi. Ó Senhor, o meu pastor, nada me faltará. As suaves campos me guiou, me conduziu às fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida. Elevou-me por estradas justas, por amor do seu nome. Ainda quando eu me desvio do vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão. A tua misericórdia irá após mim, docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sobre a luz da tua bênção e também da tua paz, pela eternidade dos tempos. Isso é uma adaptação do Salmo 22, do rei Davi. As 12 badaladas da meia-noite ressoaram lúgubres, impressionantes, qual o lamento funéreo de uma despedida pelos ares de Lisboa adormecida em um campanário próximo. Meus amigos, as dores vão começar. Nós vamos entender muito do que estava se passando nos tempos presentes, como obsessor e obsidiado. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.